Vamos lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa nova aula que vamos dar continuidade ao metabolismo das gorduras. Beleza? Preparados aí para estudar? Bom, como a gente viu na primeira aula, né, na parte 1, se você não viu, volta lá no canal que tem lá a parte 1 do metabolismo das gorduras. Nós vimos o quê? Nós vimos a questão da digestão, da absorção, né, o que acontece quando a gente ingere gordura, como o nosso corpo vai absorver, tá? É fundamental a gente ter entendido essa parte 1, porque a gente vai entrar na parte 2. Parte 2, basicamente, é lipólise e beta-oxidação. O que é a lipólise? Lipólise, basicamente, é o que a gente chama de quebra de gordura, entendeu? E a beta-oxidação seria a queima de gordura, falando em termos mais leigos, tá bom? Isso é extremamente importante para que a gente entre depois na parte 3, onde a gente vai falar sobre a questão do metabolismo do colesterol, o papel das gorduras na saúde cardiovascular, as diferenças metabólicas entre os tipos de gordura, e aí a gente vai para a aplicação prática, a recomendação da ingestão de gordura. Bom, pensando nessa aula, inclusive, eu já pensei numa parte 4, que eu devo colocar aqui, né? Não sei se eu vou considerar como parte 4 ou uma aula diferente, mas sobre termogênicos. Porque a gente vai falar sobre quebra de gordura, e aí é interessante, muito interessante de falar sobre os termogênicos, qual é o seu efeito, se vale a pena, se não vale a pena, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula. Vamos começar? Então, lipólise e beta-oxidação, parte 2. Para começar, a gente tem que entender o que é a lipólise. A lipólise, ela ocorre a todo momento no nosso organismo. Então, a gente tem que entender que a todo momento a gente está quebrando gordura. Então, se a gente está comendo, se a gente não está comendo, se a gente está em jejum, não está em jejum, praticando atividade física, nesse momento aqui que eu estou sentado, eu estou fazendo lipólise, meu organismo está quebrando gordura, você que está assistindo está quebrando gordura. Então, só que essa questão da lipólise ela é predominante quando a gente está em jejum. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de energia. Tá? Então, ele vai vir da onde? Vai vir das gorduras. Beleza? Ou então quando a gente faz exercícios físicos prolongados, né? A gente vai ver uma questão mais para frente, uma aula sobre metabolismo energético, onde a gente vai ver que exercícios, né, de duração mais longa, intensidade média, né, moderada, ali, leve, ela tende a usar como predominantemente a gordura como substrato energético. Tá? Então, o que é a lipólise em termos mais técnicos? Ele é o processo de quebra dos triglicerídeos armazenados, por isso a parte 1, tá? Principalmente nos adipócitos, em seus componentes. Quais são os componentes dos triglicerídeos? Ácidos graxos e glicerol, tá? Triglicerídeos, 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, tá? Isso aí. Então vamos lá que a gente vai passar um bom tempo, né, nessa imagem, beleza? Preciso que vocês prestem muita atenção para a gente entender o processo, tá? O nome disso aqui que a gente vai falar é a lipólise, beleza? A gente vai fazer aqui o processo de quebra da gordura. É isso que a gente vai explicar nessa imagem. Isso que a gente vai tentar detalhar da melhor forma possível para que você entenda. Isso aqui é importante não só para a gente entender o nosso metabolismo da gordura, mas assim, para a gente entender, por exemplo, como funcionam os termogênicos. Tá? Isso aqui é uma base para a aula de termogênicos. Então, estamos lá em jejum. Vou dar um exemplo, a gente está em jejum. Então, o nosso pâncreas vai liberar um hormônio chamado glucagon. Esse glucagon vai se ligar ao receptor na membrana plasmática dos nossos adipócitos. Ah, não só o glucagon? Não, a própria adrenalina, noradrenalina, tá? Eles têm seus respectivos receptores que eles também podem dar início, né, no processo de lipólise. Então, o glucagon foi lá, se ligou no receptor, por meio de uma proteína G, vai ativar a enzima adenililciclase. Essa enzima adenililciclase, ela vai converter o ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, ele vai ativar uma proteína chamada uma enzima, chamada PKA. Não deixa de ser uma proteína. Essa PKA, ela é a proteína quinase dependente de AMP cíclico. Ativou essa PKA, ela vai fosforilar a lipase sensível ao hormônio, ou lipase hormônio sensível, vai depender da literatura. Fosforilou a lipase sensível ao hormônio, ela vai fosforilar também essa molécula de perilipina, tá bom? Vamos entender. A partir desse momento que ela fosforiliza, adiciona o fosfato na perilipina, ela vai liberar essa molécula de CGI, que vai ativar a enzima triacilglicerol-quinase. Essa enzima triacilglicerol-quinase, ele vai quebrar o
triacilglicerol em diacilglicerol. Ou seja, nós temos 3 moléculas de ácido graxo ligado com uma molécula de glicerol. Aí, a partir dessa enzima, a gente vai ter apenas 2 moléculas de glicerol ligada, uma molécula de glicerol ligada a 2 moléculas de ácido graxo, tá? Ou seja, um ácido graxo já está livre. Bom, o diacilglicerol ele vai ser quebrado, né, em monoacilglicerol a partir da lipase hormônio sensível fosforilada e da perilipina fosforilada. E aí a gente tem 2 moléculas de ácido graxo ligado ao glicerol, vai formar o monoacilglicerol, que é uma molécula de ácido graxo ligada ao glicerol. E agora a gente tem 2 moléculas de ácido graxo livre. Esse monoacilglicerol ele vai receber a ação da enzima monoacilglicerol-quinase, formando ácido graxo e glicerol. Então, esse é o processo de lipólise. A gente quebrou uma molécula de 3 ácidos graxos com glicerol em 3 ácidos graxos livres e uma molécula de glicerol livre, tá bom? Bom, esse glicerol, ele pode ir para o fígado, tá? Justamente para ele ser convertido pela glicerol-quinase em glicerol 3-fosfato, que pode ser utilizado no processo de gliconeogênese, pode ser utilizado para formar os triglicerídeos no próprio fígado, enfim. Tá? Mas, os ácidos graxos, o que acontece? Os ácidos graxos, eles precisam ir para a corrente sanguínea para eles poderem chegar nas células e serem utilizados como energia, não é? Só que o ácido graxo ele não é solúvel. E aí ele precisa de um transportador, ele precisa pegar um Uber. E quem é esse Uber? É a albumina, tá bom? Então o ácido graxo ele se liga à albumina e ele é transportado na corrente sanguínea. Quando chega lá no seu destino, né, ele agradece o Uber, a albumina e entra na sua célula. Chegou aqui na célula, tá? Vamos lá, vamos entrar aqui. Então, vamos recapitular. O glucagon, ou adrenalina, noradrenalina, se liga ao receptor, vai ativar a adenililciclase, que vai converter ATP em AMP cíclico, que vai ativar o pKa, que vai fosforilar a lipase sensível ao hormônio e a perilipina, e isso vai gerar uma cascata de reações que vão quebrar o triacilglicerol, né, os triglicerídeos, em ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos eles vão para a corrente sanguínea sendo transportados pela albumina até chegar no seu destino. Tá bom? Fechou? Vamos lá? A gente pode continuar agora, né? Então, dentro, né, do citoplasma, lá do citosol, o que vai acontecer? A molécula de ácido graxo precisa entrar na mitocôndria para gerar energia. Tá bom? Para que ocorra o processo de beta-oxidação. Só que para isso, 3 reações principais acontecem. O ácido graxo, primeiro, ele tem que ser transformado em acil-CoA graxo. Esse acil-CoA graxo ele vai ser transportado para a matriz mitocondrial por meio da reação, né, da formação do acil-graxo-carnitina, acil-carnitina graxo, enfim. Bom, a gente vê carnitina, né? Lembra de alguma coisa? Suplementação de carnitina, dizem que aumenta, né, o gasto, né, a queima de gordura. Bom, já tem um motivo de por que acham isso. Se funciona ou não funciona é assunto para outra aula, né? Mas já adianto que não funciona não. Enfim, tá? Então, depois que ela entra na matriz mitocondrial, ele volta a ser um acil-CoA graxo. Então, basicamente, vamos ver a imagem aqui para a gente discutir melhor, tá? Então, nessa imagem, a gente já vê a formação do ácido graxo formando acil-CoA graxo a partir da enzima acil-CoA sintetase. Esse acil-CoA graxo, tá? Para ser transportado, ele passa por 2 transportadores dependentes de carnitina. Então, a carnitina ela vai se ligar ao acil-CoA graxo e por meio da enzima carnitil-aciltransferase 1, ou a carnitina palmitoiltransferase 1, né, depende da literatura, vai formar a molécula de acil-graxo-carnitina, que eu tinha comentado. Essa molécula ela passa por 2 transportadores e aí ela consegue entrar aonde? Consegue entrar na matriz mitocondrial. Beleza, chegamos na matriz mitocondrial. É aí que eu queria chegar para gerar energia. Só que essa molécula de acil-graxo-carnitina, ela não vai ser convertida em acetil-CoA, que a gente vai ver mais para frente. Quem vai ser convertido é o acil-CoA graxo. Então, para isso, tem uma segunda enzima, a carnitina aciltransferase 2, ou a carnitina palmitoiltransferase 2, que vai fazer esse trabalho, tá bom? Só ajeitar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, acil-carnitina graxo, voltando a ser acil-CoA graxo. Aí a carnitina que é liberada, ela vai e volta para o citosol para fazer o trabalho dela, né? Para fazer o trabalho dela. Aqui a gente já vê que tem uma quantidade boa de carnitina, né? Bom, beleza.
Entramos na matriz mitocondrial, agora eu vou gerar energia. Agora é o processo de beta-oxidação, que a gente chama de queima de gordura. O que é queima de gordura? A gente vai pegar a gordura e realmente agora a gente vai utilizar como fonte energética, tá bom? A beta-oxidação ela vai acontecer em 3 etapas. Tá? A formação do acetil-CoA, tá bom? E eu coloquei aqui essa observação que ela é o básico. A cada 2 carbonos que tem na molécula de ácido graxo, vai formar um acetil-CoA. Então, por exemplo, se a gente tem um ácido graxo de 16 carbonos, quantos acetil-CoA eu vou formar? 8. Se eu tenho 14, 7. Entendeu? Então é basicamente dessa forma. A gente vai ver mais para frente. Tá? Formou o acetil-CoA. Ele vai rodar o ciclo de Krebs. Não sei se você não é da área da saúde, se você lembra lá do ensino médio, o ciclo de Krebs, que vai gerar NADH2, FADH2, para gerar energia. E aí vai para a cadeia respiratória. Aí na cadeia respiratória que tem a formação do ATP. Aí que a gente vai gerar a nossa moeda de troca de energia. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma molécula de ácido graxo, né, de acil-CoA graxo, né, um ácido graxo, o que vai acontecer? A cada 2 carbonos vai formar uma molécula de acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele vai rodar o ciclo do ácido cítrico, vulgo ciclo de Krebs, vai formar o NADH e o FADH2, que vai para a cadeia respiratória formar ATP. Água, né, ATP, água, beleza? Para esse processo acontecer, ele precisa do oxigênio. Isso aqui é básico, tá? Enfim. Então, vamos lá. Vamos entender quanto de energia que a gordura pode gerar. Porque vocês entenderam que é uma questão metabólica grande, né? Para a gente gerar energia a partir da gordura, você tem que ir lá, quebrar a gordura tem que ser transportada, vai para o citosol, e no citoplasma ele vai, né, passa por 3 reações para entrar na matriz mitocondrial, e aí tem o processo de beta-oxidação que vai gerar energia. Vocês entenderam que não é tão simples, né? Não sei se vocês lembram do processo da glicose, que é assunto de outra aula, pode trazer aqui, mas se vocês lembram, vocês vão ver que é bem mais simples, né? A gente tem a glicólise, a gente tem a glicose aeróbia, e é bem mais simples do que esse da gordura, né? Mas, bom, por que nosso corpo utiliza a gordura como reserva energética? Por que ela é tão fundamental nesse sentido? Porque, por exemplo, essa molécula aqui com 16 átomos de carbono, ela vai me gerar 108 ATPs. 108 ATPs. Tá? Enquanto que uma molécula de glicose forma 32 ATPs. Aí é que tá. Entendeu? A diferença. Então, uma molécula de glicose, vou gerar 32 ATPs. Ótimo, né? Uma glicose aeróbia. Tá? Já a beta-oxidação, a queima da gordura, vai me gerar 108 ATPs. Uma quantidade muito maior do que a glicose. Só que o processo é mais lento. Pelo processo ser mais lento, justamente que nosso corpo começa a usar predominantemente gordura, né, numa atividade física, a partir de determinado tempo. Então a gente começa com ATP, depois vai para a glicose anaeróbia, entra na glicose aeróbia, e aí entra no processo de beta-oxidação, mas enfim, né, utiliza mais gordura como substrato energético, mas enfim, a depender da intensidade. Mas vocês entenderam que o processo é lento? Né? É lento, mas gera muito ATP. Então você vai construindo ali, é como se você tivesse uma reserva e aí fosse aplicar ao longo do tempo, você vai gerar um juros alto. E aí você vai conseguir tirar do banco um grande valor, mas depois de muito tempo investindo. Basicamente assim, para ficar mais fácil. Tá? E aí vem uma frase que é bem comum, a gente vê nos livros de bioquímica, vários profissionais falando, o quê? As gorduras, elas queimam na chama dos carboidratos. Porra, o que é isso? Gordura com carboidrato? É exatamente isso, tá? Para a gente queimar a gordura, né? Para ele rodar o ciclo de Krebs, a gente precisa de carboidrato. Então, essa dieta low carb, tá? Não se tornam tão interessantes pensando nesse processo. A gente vai ver aqui como é que funciona. Eu vou trazer uma imagem para vocês, tá? Mas o que acontece? Para rodar o ciclo de Krebs, a gente vai ver que precisa de uma molécula de oxalacetato. Tá bom? Esse oxalacetato depende do piruvato, vem do piruvato. Esse piruvato vem da glicólise, ou seja, vem da glicose que vem do carboidrato. Ou vem dos aminoácidos, ou seja, aquele processo de catabolismo, né? Então,
quebra a proteína do nosso músculo, que vai gerar os aminoácidos. Esses aminoácidos alguns aminoácidos podem gerar, né, esse oxalacetato. Então, o que acontece? Baixo carboidrato, que vai acontecer, esse oxalacetato, em vez de rodar o ciclo de Krebs, ele vai ser transferido para o processo de gliconeogênese, que é a formação de glicose. Então, nosso corpo, quando está com uma glicemia baixa, ela transfere, né, algumas moléculas, tipo o glicerol, enfim, esse oxalacetato, alguns aminoácidos, para a formação de glicose, tá? Para justamente a gente controlar essa glicemia. Ou seja, e o que vai acontecer com esse acetil-CoA formado pela beta-oxidação, né, formado lá pelaquela quebra que a gente viu na matriz mitocondrial? Ela vai formar os corpos cetônicos, beleza? Então, vamos entender. Quando a gente vê a imagem, a gente entende melhor, tá? Então, eu tenho aqui a glicose. Na glicólise, ele vai formar o piruvato. Esse piruvato vai formar o oxalacetato, beleza? Os aminoácidos também podem formar, alguns aminoácidos podem formar o oxalacetato. Quando a gente tem aqui o ciclo de Krebs, a gente tem que o acetil-CoA precisa se ligar ao oxalacetato para rodar o ciclo de Krebs. Se eu tenho pouco oxalacetato, tá? Ou se eu tenho uma dieta de baixo carboidrato, por exemplo, eu vou conseguir rodar esse ciclo de Krebs? Não. Por quê? Porque esse oxalacetato ele vai ser transferido, né, para a via bioquímica de formação da glicólise, a gliconeogênese. Por quê? Porque nosso cérebro, né, por exemplo, e as nossas células do sangue, né, nossas hemácias, elas dependem de glicose para ter energia. Tá? O cérebro até consegue utilizar corpos cetônicos, mas prioritariamente o cérebro e as células do sangue elas dependem principalmente de glicose. Tá? E até para a gente manter a nossa glicemia estável, né, tem essa questão também. Se esse acetil-CoA, né, que vem dos ácidos graxos, né, do processo de beta-oxidação, ele está em excesso, ele vai ser utilizado para a formação dos corpos cetônicos. Tá? Então, esses corpos cetônicos eles também podem ser utilizados como fonte de energia pelo nosso corpo, tá? Por vários tecidos do nosso corpo. Entretanto, o seu excesso ele pode ser prejudicial para o nosso organismo. Tá? Bom, essa formação dos corpos cetônicos vai liberar mais CoA, que vai se ligar aos ácidos graxos lá na beta-oxidação, formar o acetil-CoA e por aí vai. Então, quando a gente fala que as gorduras queimam numa chama de carboidratos, que a gente precisa também, a gente precisa dos carboidratos para queimar a gordura. Por isso que eu falo, cada macronutriente tem a sua importância, tá? Não é só proteína, porque é tudo proteico, carboidrato engorda. Não, a gente precisa, tá? O nosso corpo é uma máquina maravilhosa e a gente depende dos micronutrientes para que ele rode bem, tá bom? Não tem uma mais importante, menos importante. A gente precisa ter uma dieta, por isso a gente precisa ter uma dieta equilibrada, saudável, tá? Fora isso, então, beleza. A gente queimou gordura, enfim, ou então virou corpo cetônico, entenda, tá? Mas eu tô com muita energia. Esse processo da lipólise, como eu falei, ela acontece a todo tempo no nosso organismo, então a gente quebra, a gente gera ácido graxo. Mas eu não preciso de energia, eu estou em dieta de superávit calórico, eu estou comendo muito, estou gastando pouco. O que vai acontecer com esses ácidos graxos? Eles vão sumir, eu vou queimar para gerar ATP e essa ATP eu vou estocar? Não, a gente não estoca ATP. O que a gente estoca? A gente estoca gordura, não é? Então, se a gente tem um processo a gente está em superávit calórico, esse ácido graxo que a gente está utilizando, né, que a gente está quebrando, ele vai ser reesterificado e vai voltar a ser um triglicerídeo. Então, entendam, por isso que acontece, por isso que as pessoas não entendem como é que tá quebrando gordura, né? Ou seja, eu tô usando termogênico, e esse termogênico fala que eu vou queimar mais gordura, e tá aí, velho, comendo pra caramba. Então você tá, beleza, aumentando sua lipólise lá, beleza, mas você não tá utilizando como fonte de energia porque você tá comendo demais. Ou você tá gastando de menos, ou seja, o balanço calórico tá positivo, tá? Então esse processo de reesterificação é a síntese de triglicerídeos a partir dos ácidos graxos e glicerol 3-fosfato. Tá? Esse glicerol 3-fosfato geralmente vem da glicólise. Aula 1. Tá? Aula 1. Por que vem da glicólise? Né? Porque o glicerol que é quebrado, né, pelos quilomicrons para entrar na célula de gordura, ele não consegue gerar glicerol 3-fosfato. A gente não tem enzima glicerolquinase no tecido adiposo, só tem no fígado. Mas a glicólise é absorvida pelo tecido adiposo, né, pelos adipócitos,
ele passa pelo processo de glicólise e uma das etapas forma o glicerol 3-fosfato. E aí ele reesterifica, tá bom? Onde acontece, ocorre principalmente nos adipócitos para armazenamento de gordura e também no fígado. Olha que maravilha! Ou seja, eu vou armazenando mais gordura no fígado, e aí vem a esteatose hepática não medicamentosa, tá? Onde os triglicerídeos recém-sintetizados são empacotados em VLDL, a gente vai ver na próxima aula, e secretados para a corrente sanguínea para distribuição a outros tecidos. O metabolismo do colesterol a gente vai ver na próxima aula, tá? Não percam, tá super interessante essa aula e vocês vão aprender muito, tá bom? Então, resumo geral. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar minha cara. Não, pelo que eu estou vendo, não consigo tirar minha cara, não. Mas beleza. Então, o que acontece, né? Tirei. Pronto. Então, vamos entender. Então, a gente comeu, aí vem os triglicerídeos, eles são digeridos, tá? Na digestão forma ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo e glicerol ele é absorvido pelos enterócitos e aí forma novamente os triglicerídeos, tá bom? E aí vai pela linfa e depois para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele é transportado na linfa e na corrente sanguínea, né, eles são transportados pelos quilomículos, tá bom? Esses quilomículos, eles vão entregar o ácido graxo para os tecidos, como o tecido muscular e o tecido adiposo, a partir de enzima LPL, tá? Esse ácido graxo que vai entrar no adipócito para ser armazenado como triglicerídeo, né, a partir da junção com glicerol 3-fosfato, ele, pelo processo de lipólise, o corpo está dependendo de energia, estou me sentindo fraco, né, estou em jejum, estou com a dieta low carb, enfim, beleza, eu preciso utilizar a gordura como reserva, como substrato energético, independente da situação, atividade física, enfim. Ele vai pegar esse triglicerídeo e ele vai, pelo processo de lipólise, formar o glicerol e o ácido graxo. O ácido graxo ele pode ser reesterificado, tá? Ou ele pode ir para o tecido, sair do tecido adiposo. Então, a partir do transportador, né, pega carona com a albumina. Digamos que ele vai lá para o tecido muscular, tá? No tecido muscular, digamos que ele vai gerar energia, tá bom? Esse glicerol, ele vai principalmente para o fígado. Lá no fígado, ele vai formar glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato ele pode ser utilizado para síntese de glicerídeo, ele pode ser utilizado para síntese de glicose, né? Pelo processo de gliconeogênese. Esse ácido graxo também, ele pode ir para o fígado. Lá no fígado, né, ele pode ser ressintetizado em triglicerídeos. Os triglicerídeos que estão no fígado, depois ele pode armazenar, ou então ele vai ser distribuído para a corrente sanguínea pelo VLDL, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Beleza? Então, assim, a gente viu basicamente aqui, isso é basicamente um resumo do que a gente viu na parte 1 e na parte 2. A digestão, a absorção, a lipólise e a beta-oxidação, né? Ou seja, aqui ele vai formar ATP. Beleza? Então, eu peguei a aula passada, esse slide, aumentei algumas coisinhas e a gente vai cada vez mais, né, entendendo o que cada parte, né, o que cada parte significa. Por que eu estou indo passo a passo com vocês, para que vocês entendam, tá? Então, um resumo da aula, basicamente, nós sentimos a necessidade de energia. Nessa necessidade de energia, nós liberamos, né, o pâncreas libera o glucagon, o hormônio glucagon. Ou então, por um processo aí de liberação de adrenalina e noradrenalina, eles vão se ligar ao seu receptor, respectivos receptores na membrana do adipócito. A membrana do adipócito vai ativar a enzima adenililciclase, que vai converter ATP em AMP cíclico, que vai ativar por meio da PKA, vai fosforilar a enzima lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível vai basicamente converter triglicerídeos em ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo vai para a corrente sanguínea. Chega na célula, ele precisa entrar na mitocôndria. Para quê? Para gerar energia. Meu Deus do céu, eu preciso gerar energia, eu tenho que entrar na mitocôndria. Para entrar na mitocôndria, ele vai formar o acil-CoA graxo, vai passar pelas enzimas dependentes de carnitina, tá? E aí ele entra na matriz mitocondrial, né, na forma de acil-CoA graxo e vai formar o acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele entra no ciclo de Krebs, roda o ciclo de Krebs junto com a molécula de oxalacetato, vai formar o NADH e FSH, ou o NADH e o FADH2, desculpa, FSH, e o FADH2, tá?
e vai para a cadeia respiratória, e na cadeia respiratória forma um ATP. Beleza. Mas se não tiver quantidade de oxalacetato suficiente, o que vai acontecer? Essa molécula de acetil-CoA, ele vai formar os corpos cetônicos, tá bom? Vai formar os corpos cetônicos. Beleza? É isso que acontece. E se eu não tiver necessitando de energia, nossa, eu estou comendo mais do que preciso, enfim, vai ter um processo de reesterificação, ou seja, eu vou novamente formar os triglicerídeos. Então, aquela história, não adiantou nada quebrar a gordura, né? Voltou a ser triglicerídeos, né? Então, por isso que como é que a gente vai queimar a gordura necessariamente? Eu preciso queimar a gordura, como é que eu vou fazer? Déficit calórico. Quer perder gordura? Déficit calórico. Quer emagrecer? Déficit calórico. Eu não vou resumir apenas déficit calórico, porque a gente tem outros fatores, né, hormonais, metabólicos que vão influenciar. Claro. Mas assim, a forma principal é um déficit calórico. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ou aumentar o meu gasto energético, ou eu vou diminuir a minha ingestão calórica, tá? É isso que a gente tem que fazer, tá? Ou fazer os dois, claro, né? Então, se eu não fizer isso, se eu tiver em superávit calórico ou na dieta normocalórica, eu não vou queimar gordura. Tá? Ingestão calórica, né? Pelo meu jeito. Eu não vou queimar gordura, tá bom? Então, para isso, a gente precisa o quê? De uma dieta equilibrada, acompanhamento de um profissional, né? Justamente para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais eficiente. Então, beleza, pessoal. Agradeço ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, tá? E eu peço que fique aí, né? Que assista a próxima aula, né? Que é muito interessante no metabolismo do colesterol. Então, a gente vai ver agora, pô, tá no fígado, gordura no fígado. Ele vai ser transportado para os nossos tecidos, né? Pela VLDL. Eu vou explicar o que é LDL, HDL, tá bom? Como é que a gordura influencia, né? Gordura saturada, insaturada, como é que isso aí pode aumentar a chance, né? O risco de desenvolver doenças cardiovasculares ou minimizar o risco. Então é uma aula extremamente interessante, até porque está muito relacionado com o nosso dia a dia, tá bom? Então, o meu muito obrigado e até a próxima, pessoal. Fico aqui no aguardo. Um abraço, pessoal.